E agora um caso de Franca que chocou toda a nossa região. Coloque a imagem no telão, por favor. Quem é esta mulher que está atrás das grades? Quem é esta mulher que conversou com a nossa equipe? Esta mulher é a mãe de um bebezinho de 53 dias de vida. É a Thalita. Ela falou com exclusividade com a nossa equipe, com o nosso produtor Wildes Filho, aqui ó, de trás das grades, de dentro da cadeia. Aqui, a mãe do bebezinho, ela nega que tenha torturado, agredido e que essas agressões terminaram com a morte desse recém-nascido. Ela nega. Ela e o pai presos, culpados pela morte de uma criança, pela morte do próprio filho. Mas eis que nós fomos surpreendidos novamente. Áudios inéditos obtidos pela Record revelam o ambiente onde essa criança nasceu. Essa criança veio ao mundo, um bebezinho com 10 dias, 20 dias, 30 dias, até a morte aos 53 dias. Vivia em uma casa com a mãe, tinha o contato com o pai, em um ambiente completamente hostil, com xingamentos e ameaças contra o recém-nascido, dentro da casa. A criança era chamada por palavrões que a gente nem pode colocar nesse horário no ar. Mas você vai entender tudo agora nessa reportagem especial que só a Record, só o Balanço Geral traz para você. Veja. Atrás das grades, a mãe presa suspeita de ter matado o próprio filho quebrou o silêncio e disse ser inocente. Me culparam, só que eu não tenho nada a ver com isso. Eu não estava nem em casa. Eu sempre cuidei dele muito bem, até essa prisão. Agora, onde eu tô, eu não deveria estar aqui, porque pediram, porque falaram que eu estava fugindo, só que eu passei o meu endereço, tem a prova do documento, onde eu dei a declaração que eu falei que eu não estava mais naquela casa, que eu ia para a casa da minha mãe, tem o endereço tudo certinho, então eu não deveria nem estar aqui, que foi um erro me deixarem aqui. Tudo aconteceu no dia 27 de outubro. Thalita diz que deixou o filho, Micael Benício, de apenas 53 dias de vida com o pai, Paulo Ricardo Borges, de 22 anos. Quando voltou, notou que ele respirava com dificuldade e chamou por socorro. Aquele dia eu acordei, aí eu dei mamar para ele, deixei ele dormindo, fui voltar. Quando eu voltei, foi bem rápido que eu fui voltar. Quando eu voltei, ele já não estava sentindo bem, ele já não estava respirando bem e estava bem sonolento. Aí eu já liguei para a ambulância e conversei com o médico, que eles encaminham no telefone mesmo, expliquei o que estava acontecendo e logo enviaram uma ambulância para dar o atendimento para ele. No hospital, os médicos notaram algo que levantou suspeitas. O bebê apresentava hematomas e o raio-x mostrou fraturas nas costelas. Com isso, a polícia foi acionada e o caso virou uma investigação criminal. Inicialmente, os pais foram ouvidos e liberados, mas as investigações trouxeram à tona detalhes que indicam que a criança era agredida com frequência. O laudo do ML constatou que o pequeno Micael sofreu uma hemorragia interna massiva e, além dos hematomas, no corpo haviam diversas fraturas, queimaduras e ferimentos já cicatrizados. No documento em que apresentou para a Justiça, a delegada da DDM, Juliana Paiva, pediu a prisão preventiva do casal com base nos indícios de autoria e provas do crime. No documento, a delegada aponta que crime de homicídio contra o filho é considerado hediondo e apresenta gravidade altíssima com repúdio social. Além disso, relatos sugerem maus tratos e possíveis torturas sofridas pela criança nos seus primeiros dias de vida.
Não sofria nenhuma tortura, porque a gente ficou 4 dias na Santa Casa, depois que nós fomos para casa, e quando foi para casa ele só ficava comigo e não sofria nenhuma tortura. Um dos fatores que fez com que a justiça decretasse a prisão temporária do casal foi o fato do pai ter apresentado 2 versões. Primeiro, Paulo disse não saber o que havia acontecido, mas depois alegou que deixou Micael cair durante um banho, mas não revelou com medo de ser preso. O que eu sei do depoimento é da primeira versão, porque quando eu saí e eu voltei, ele já estava passando mal, eu não soube o que aconteceu, eu não sabia que ele tinha caído. Foi depois, aí do segundo depoimento eu não fiquei sabendo, aí quem mudou foi ele, porque o meu depoimento mesmo não mudou nada, porque de quando eu saí eu voltei, ele estava bem, quando eu voltei que ele não estava, e ele estava, o que eu vi foi só falta de respiração mesmo, que ele não estava conseguindo respirar direito, foi a única coisa que eu notei nele, aí eu já chamei a ambulância. Thalita Ariel, de 25 anos, estava desempregada e morava com Paulo há alguns meses em uma casa de fundos na zona norte de Franca, interior de São Paulo. Vizinhos que, por medo, preferiram não gravar entrevista, dizem que ele estava frequentemente desocupado. As brigas do casal eram constantes e testemunhas relataram à polícia que o bebê chorava muito. A suspeita é que o casal colocava música alta para que o choro não fosse ouvido. Ele chorava como qualquer criança chora e pela idade ele estava sentindo muita cólica, tanto que ele tomava remédio para as cólicas. Então é normal na idade dele, muitas crianças dão cólica, tanto que quando passou no pediatra passou remédio para cólica e chorar normalmente, igual se ele estivesse dormindo ele chorava porque ele queria mamar, às vezes tinha que esperar um pouco para mamar porque ia dar um banho, ia trocar ele, até pôr a roupa, e ele ficava chorando esse tempo mesmo. A gente tinha umas brigas sim, como qualquer casal, mas era brigas normal, mas nada que envolvesse o nosso filho, não tinha relação nenhuma. Áudios obtidos pela Record, gravados por vizinhos durante uma das brigas do casal, revelam outra realidade. Em uma das gravações, é possível ouvir os pais em um momento de tensão. Palavras duras e xingamentos que revelam um ambiente hostil ao qual o pequeno Micael estava exposto. Você sair, vai ficar chorando. Eu não vou cuidar sozinho. Chega. Vai ser desse jeito. Saiu. Vai ficar chorando. Onde você estiver, eu vou levar os outros de qualquer jeito. Casado, de qualquer jeito. Vai ficar lá. Eu vou respirar. Pois não, chega. Não vou ver. Você vai pagar meu filho. Chorando. Vai. Antes de Micael, Thalita já havia perdido um filho recém-nascido. O caso foi registrado como morte natural, já que a criança de apenas 39 dias tinha problemas respiratórios. Agora, presa, Thalita disse que colocou um fim no relacionamento com Paulo, mas não deu detalhes sobre a motivação. Primeiro, só uma acusação dessa já é horrível, né? Porque pensar que uma mãe poderia fazer isso com um filho e depois eu não tô podendo nem sofrer o meu luto, porque eu perdi ele há pouco tempo. E aí já me deixaram aqui. Você quer que a justiça seja feita? Sim, mas quanto a isso eu tô tranquila, porque eu sei o que eu fiz, então assim, eu sei que eu sou inocente, então pra mim não tem problema nenhum, porque eu sei que depois a verdade vai mostrar. Olha, a mesma mulher que chora no microfone da Record é a mulher que no áudio xinga a criança. É a mesma mulher, tá? Essa que aqui, atrás das grades, fala que cuidava do filho, que estava tudo muito bem, né? Que tinha essa preocupação, a criança chorava por causa de cólica, mas estava ali. É a mesma mulher que na hora ali da conversa pelo telefone, ofende a criança com palavrões e ela avisou. Falou, olha, e era uma briga dela com o pai, né? Da Thalita com o Paulo, uma briga tão grande que ela alertou, falou, olha, quem vai pagar com a vida é o bebê, é a criança. Quem fala isso, Valentim? Ela, no próprio áudio, né? Se a gente conseguir colocar de novo aquele trecho, para que você entenda, coloca o trecho do áudio de novo, né? Eu não estou aqui falando que ela que assassinou, o pai que disse que derrubou, a criança estava com dificuldade para respirar, voltou para casa mal, foi levada para o hospital, mas lá, depois eu quero mostrar o laudo aqui também. Primeiro eu vou colocar o áudio. Então,
Está na mão da justiça, a polícia acompanha o caso, a família dela fala que ela é inocente, ela fala que ela é inocente. Imagino que do lado do Paulo também ele vai falar que não fez nada, um vai colocar a culpa no outro, mas de tudo que nós temos, dessa entrevista que ela deu, já presa, com exclusividade aqui para a Record, e também dos áudios que nós conseguimos também com exclusividade, ela falando da criança, eu vou deixar para que você de casa tire a sua conclusão. Realmente, essa mãe, quando chora, atrás das grades ela fala a verdade? Ou a mãe que realmente se envolveu no caso é a mãe que ofende, que xinga a criança e que fala, essa criança vai pagar com a própria vida, né? Essa criança vai, porque você não quer ficar com ele, o pai, você não quer, vou te levar ele todo aí sujo. Ela fala no áudio, vou largar essa aí com você, tá? E se você não pegar, ele vai pagar. Estamos falando de um bebê de 53 dias. O áudio está no ponto? Então, presta atenção. Vai. Você sair, vai ficar chorando. Eu não vou cuidar das suas despesas. Vai ser desse jeito. Saiu, vai ficar chorando. Onde você estiver, eu vou levar os dois de qualquer jeito. Casado, de qualquer jeito. Vai ficar lá. Você vai se virar. Mas não chega. Não vai ter. Você vai pagar por quê? Chorando. Vai lá. Olha que forte isso, gente. Olha que forte. Agora, claro que o advogado, depois coloca o trecho do laudo para mim, do que foi encontrado na necrópsia do bebezinho, no exame depois que ele morreu, tá? As causas da morte. No laudo, que a gente vai mostrar daqui a pouco, mas com certeza o advogado, ou você que defende a mãe, não estou aqui, não sou advogado de ninguém, mas estou tentando entender a história. Vai falar, olha, ela estava naquele momento que ela gravou o áudio sob forte emoção, Jamais ela ia fazer isso, largar o menino sujo, não dar assistência para o menino, O advogado vai falar isso. Ela cuidou do menino 53 dias, mas o fato é que o menino morreu. E quando o menino morre, não sendo pai ou sendo mãe, ele morre dessa forma aqui, ó. Coloca o laudo para mim, por favor. E vai segurando o vídeo para eu conseguir acompanhar com o pessoal de casa. A criança morreu, 53 dias. E aí, quando a criança dá entrada na Santa Casa, a polícia fala, olha, não é um tom. O médico fala, ó, não é um tom. Não é um tom. Essa criança morreu aqui, ó, em virtude de uma criança, gente, um bebê, recém-nascido, 50 dias. Hemorragia interna traumática volumosa. Hemorragia volumosa. Essa criança morreu. Aqui, ó, ocasionada por um agente na natureza contundente. Próxima parte para você entender. Caiu, pai, estava tomando banho, caiu, deu hemorragia e morreu. Segundo o pai. Aqui fala de uma hemorragia volumosa. Segue aqui o documento da perícia, aqui decretado, o laudo, necroscópico da polícia desse bebezinho. Você vai ver que na próxima imagem, eu vou dar mais detalhes dessa morte que o legista, ele concluiu. Quer ver? A gente separou. Vão aparecer aqui, ó, aqui, ó, tá aqui. Determinados aqui, ó, literatura médico-legal, do pessoal do ML, casos traumáticos recorrentes infantis, hematomas aqui, ferimentos, tal, queimaduras, edemas, tá, olha aqui, ó. E aqui vão falando que pode-se encontrar também lesões cutâneas múltiplas com idade diferente, explicando sobre a questão, dessa conclusão do laudo. A conclusão deles. Então, quer dizer, o médico desconfiou, o legista confirmou, a criança morreu, e o que nós temos aqui? Aqui, ó, tá aqui, presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, apresenta gravidade elevada e repúdio na sociedade, sendo um crime, inclusive, hediondo. E aqui a gente fala, ó, polícia, você viu o médico, aqui é a experiência da delegada e dos policiais, maus tratos ou até mesmo tortura, que a criança provavelmente foi submetida nos primeiros dias de vida. Então, nós temos os médicos, os legistas, a polícia, todos apontando para o mesmo lado. Essa criança foi assassinada. Essa criança foi vítima de maus tratos com a inocência de um recém-nascido.
E aí, nós temos a mãe chorando na cadeia, o silêncio do pai, o pai não fala, a mãe culpa o pai culpa a mãe, e a mãe, em um áudio, fala: essa P vai pagar com a própria vida. E a criança morre. E aí? Qual é a sua conclusão? Será que o pai é o culpado, a mãe é o culpado, os dois são os culpados? Agora, para fechar, o que nós temos de fato é que, infelizmente, me dá a foto do bebezinho, está aqui. Quantos caminhos essa mãe e esse pai tinham se eles não queriam cuidar dessa criança? Se eles não queriam ficar com essa criança? Quantos caminhos? Parentes, amigos, adoção, justiça, né? Tudo legalizado. Hoje, não quero aquela, ó, um anjo, 53 dias. Que culpa esse menino tem de ter vindo ao mundo dessa forma, nessa casa? Não teve chance de seguir um outro caminho, de estar nos braços de uma mãe que realmente o criasse e o desse amor? Que chance esse menino teve? Infelizmente, nenhuma. E o que eu fecho dessa história é que agora a gente vai continuar acompanhando, é aquele trecho que ela fala: vai pagar, ele vai pagar com a vida. Alguma coisa nessa linha. Infelizmente ele pagou. Tá? Infelizmente ele pagou. Mas a gente vai continuar acompanhando uma reportagem do Eudes Filho, parabenizar o Eudes pelas exclusivas, os trechos exclusivos da entrevista e os áudios que ele conseguiu, né? É um trabalho muito complicado e aquela história, né? Bota exclusivo que dá trabalho para fazer, como diria o nosso saudoso Marcelo Rezende. Vamos continuar acompanhando.